Olá, tudo bem? Você está preparado para nosso segundo dia? Hoje nós vamos falar sobre o rei e o seu reino. Ontem nós falamos sobre compreender a ideia do que representa a manjedoura. E hoje nós vamos falar sobre o rei e o seu reino. Qual é a figura do reino? Porque Deus já fez a sua promessa e está cumprindo a sua promessa de que o Messias viria como um rei da linhagem de Davi. Do trono de Davi, Deus suscitaria um Salvador, um rei Salvador, um rei mais poderoso do que o próprio Moisés, como Moisés disse mesmo na nossa leitura de ontem. E na ideia judaica, falar de um reino define completamente como deveria ser um tipo de rei. Então eu quero mostrar para vocês as figuras de um rei para aquela compreensão daquela época, daquele tempo, quando Jesus veio. Eu sou o pastor Alan Rodrigues, da CLSJ, e eu quero compartilhar com vocês esse segundo dia da nossa trajetória até a manjedoura. Então ontem nós vimos na nossa abertura dessa viagem nosso tema, que era o segredo da manjedoura e a promessa divina do Messias. E hoje nós vamos para o segundo dia, para entendermos qual é essa figura desse rei. Se Jesus é rei, então como que um rei deveria se parecer? Bem, qual a expectativa de um rei? Nós estamos aqui vivendo 400 anos que Deus em silêncio não fala com o seu povo. Um silêncio profético. Deus não se comunica com o seu povo. E esse povo vive em opressão e ele está aguardando o reino prometido que Deus haveria de trazer para os livrar das nações. Então, essa expectativa que eles têm foi moldada durante esse tempo de história e de toda a cultura judaica, de tudo aquilo que eles já tinham vivido. Deus sempre os livrava, mas eles estavam em desobediência, estavam sendo disciplinados por Deus. Né? Porém, na leitura de Mateus, Jesus começa a apresentar um reino, quando Jesus vem, um reino diferente, né? Que tem uma outra expectativa daquilo que eles esperavam. Então Jesus começa a falar do seu reino. Mateus 4,17 mostra bem isso. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Veja, ele começa a mostrar um reino que não se parece com aquela expectativa que eles têm. Veja, na figura mesmo que eu usei para ilustrar essa mensagem, nós vemos um rei bem poderoso assentado num trono. E eu quero que você atente para isso. Então, a figura de um rei no imaginário daquela época era um rei que tinha um reino. Então, no entendimento deles, o rei ele se manifesta por meio de um reino visível, né? Um reino que tenha uma estrutura, que seja composto de algo visível, que tenha uma coroa como símbolo de autoridade, que tenha súditos, né? Uma cidade, a capital que seria Jerusalém, na qual eles esperavam que ele reinaria ali, né? Um território que era todo o reino de Israel, né? Israel e Judá, todo o reino das 12 tribos, né? A qual eles acreditavam que esse rei reinaria, né? Dentro desse território. Um exército poderoso. Essa era o entendimento humano deles com respeito ao rei que viria reinar. Veja que no Salmo 47, 7 e 8, Deus fala do seu reino. Pois Deus é o rei de toda a terra. Cantai louvores com inteligência. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta sobre o trono da sua santidade. Então veja que a própria Escritura nos apresenta um tipo de reino que não é deste mundo. Como se veste um rei? Bem, vocês imaginam que um rei não se vista de trapos, não se vista com uma roupa suja, com uma roupa rasgada, né? A realeza é
conhecida também pelas suas vestes, como que ele se apresenta, que expressam toda a glória do seu reinado, distinção, honra, né? Então, um rei se veste com vestes reais, de linho fino, com ornamentos, com joias, roupas que têm muitas vezes joias e pedras preciosas na sua própria composição. O linho, né, poderia ser costurado, joias e pedras, né, fios de ouro nas suas vestimentas. Mas veja o que diz o Salmo 104, 1 e 2. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor Deus meu, Tu és magnífico em grandeza, estás vestido de honra e de majestade. Veja, Ele se cobre de luz como uma veste e estende os céus como uma cortina. As vestes de Deus são vestes magníficas que são impossíveis de serem reproduzidas pelo ser humano. Veja, ele está vestido de honra e majestade, ele se veste com seus atributos e se cobre de luz. A própria Escritura diz: Deus é luz, né? E não há nele trevas nenhuma. Então as vestes a que Deus se refere no seu reino são vestes espirituais, são vestes dos seus que refletem o seu próprio atributo, diferente do ser humano que se veste de roupas. E um rei, por fim, se assenta em um trono, como vocês veem aí na própria foto. O trono representa o centro do poder, aquele domínio, por isso que tem que haver trono. Assim como Deus se assenta num trono, os reis do mundo se assentam em tronos, que são a expressão do seu governo, da sua autoridade. Mas Deus, né, no Salmo 93, 1 e 2, diz assim: o Senhor reina, está vestido de majestade, como eu já disse, suas vestes, né? O Senhor se vestiu e cingiu de poder. O mundo também está firmado e não pode vacilar. O seu trono está firme desde então. Tu és da eternidade. Então, desde a eternidade, Deus, ele sustenta todas as coisas. Então, a referência a Deus refere-se a um Deus que controla tudo que existe. Veja, o reino dele, a partir do governo dele, todas as coisas são mantidas como elas devem ser. Então ele domina muito mais do que seres humanos. Ele domina todo o universo e a composição dele. Veja a grandeza de Deus no seu reino, né? Então, o trono elevado do homem nem chega aos pés do trono elevado de Deus. O trono de riqueza nem chega aos pés do universo que Deus tem. O trono de autoridade nem chega aos pés daquilo que Deus domina. Então veja, eles esperavam que o rei tivesse essas figuras, que representassem essas figuras, né? E essa é a imagem, né? É a figura pela qual nós, olhando para um reino, nós esperamos, para um rei, nós esperamos que ele tenha. Mas veja como Jesus manifesta o seu reino quando ele chega. Ele diz: um reino presente. Ele diz em Mateus 4,17: é chegado o reino dos céus. Depois, é um reino como as pessoas não esperavam. Ele confronta a expectativa das pessoas, né, de algo visível. Então ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito, em Mateus 5,3. E depois, um reino que não é externo, que começa de dentro para fora, né, como ele diz em Lucas 17, 20 e 21. O reino não se estabelece por estruturas visíveis. O reino de Deus está entre vós. Ou seja, em outras versões ele diz: o reino de Deus habita em vocês. E ele está se referindo ao Espírito Santo, né? Então, resumidamente, eu quero mostrar para vocês que a figura de um rei é essa figura da imagem que nós vemos. Um rei que tem uma coroa, que tem um reino, que tem súditos, que tem um governo, que tem exércitos. Um rei que se veste de vestes reais e um rei que se assenta num trono visível, né? Mas Jesus, ele vem para contradizer, para quebrar esse paradigma, para mostrar uma linguagem de um reino diferente daquilo que eles esperavam.
Então nós também, nesse segundo dia, somos levados a observar se o reino que nós estamos esperando de Deus é algo que nós podemos ver e tocar. Se são as coisas, os reinos desse mundo, se são os governos desse mundo, se nós estamos com as nossas expectativas, os nossos olhos estão voltados para o reino de Deus espiritual, que rege também as nossas vidas, porque quando nós vivemos a palavra de Deus, nós somos beneficiados por Deus pelas suas promessas. Mas nossos olhos não podem estar olhando para esses reinos humanos, esperando que eles tragam para nós a solução para os nossos problemas, pois a solução dos nossos problemas está num reino que o Senhor nos apresenta. Então, quero que você fique com essa reflexão hoje, no nosso segundo dia de caminhada até a manjedoura. Essa é a figura do rei. Guarde bem ela, porque ela será muito útil para nós entendermos o poder e o significado da manjedoura. Vamos orar. Pai querido, quero apresentar todo aquele que me ouve, todo aquele que está conectado contigo, onde a tua palavra possa se achegar. Nós vemos os reinos humanos, os poderes humanos, muitas vezes poderes corruptos, muitas vezes poderes injustos. Vemos governos também justos, mas nós sabemos que a nossa expectativa e a nossa esperança não está nos reinos deste mundo, porque eles são falíveis e passageiros, mas o Senhor permanece para todo sempre. Quero que o Senhor abençoe todo aquele que nos ouve, na sua vida material, física, na sua família, na sua saúde, nos seus negócios, na sua mente e no seu coração, para que todos possam ter a plena paz que só o Senhor pode nos dar. Assim eu te agradeço em nome de Jesus, no poder do Teu Espírito Santo. Amém.